Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 16 de julho, está no ar mais uma edição do programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg Alves e do Antero Paes de Barros. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Nayara, bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Eu quero começar essa edição do A Notícia de Frente de terça-feira falando de educação. Quero primeiro destacar esta notícia que vem de Brasília, do governo federal. O governo corta repasse para educação básica e esvazia programas. O governo de Jair Bolsonaro esvaziou no primeiro semestre deste ano ações voltadas para a educação básica. Foram afetados, por exemplo, repasses de apoio à educação em tempo integral, construção de creches, alfabetização e ensino técnico. O jornal A Folha de São Paulo obteve dados por meio da Lei de Acesso à Informação, que é o Sistema Integrado e Planejamento do Orçamento do Governo. Não houve repasse para o apoio à educação integral nos ensinos fundamentais e médio. Em todo o ano foram transferidos quase 400 milhões de reais para 9.197 escolas. E puxando já essa notícia para a gente dar um comentário geral, Antero, professor, eu trago uma outra. Energisa notifica e deve cortar a luz da UFMT por falta de pagamento. A Universidade Federal de Mato Grosso corre o risco de ficar sem luz nos próximos dias, caso não regularize o pagamento de faturas pendentes junto à Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso. Em ofício que circula na internet, a UFMT é notificada sobre o risco de corte que deve acontecer a qualquer momento. Na verdade, se já não aconteceu, ainda não tem essa informação. Apesar da notificação ser recente, a dificuldade da universidade em arcar com as despesas básicas se arrasta há meses. E a reitora Miriam Serra informou que desde 2014 a unidade vem sofrendo cortes no orçamento e o último contingenciamento foi agora no atual governo Jair Bolsonaro, que foi de 35 milhões, 37 milhões da UFMT. Educação, primeiro, o professor, né? Com a palavra, o professor. Né? Olha, o contingenciamento foi dado em função de que iria migrar dinheiro da universidade para o ensino básico. Mas não foi isso que aconteceu, porque tanto no ensino básico, como no ensino médio e também na universidade, foram cortados verbas significativas desse setor. Eu sempre digo o seguinte, a educação é um setor público, da área pública, que jamais deveria ter cortes de verbas. Ou ter contingenciamento. Ou ter contingenciamento, é exatamente isso. Porque é um setor que a todo instante precisa. Você não tem gasto na educação, você tem investimento na educação. Você deixa de construir creches, portanto você prejudica aquelas mães que poderiam estar com toda a tranquilidade do mundo trabalhando no seu local de trabalho e a creche atendendo bem o seu filho. No entanto, com a retirada de verbas ou de dinheiro neste particular, você tem o enfraquecimento, inclusive, desse setor na área da educação. Por outro lado, Naira, não se pode também perder de vista de que outros governos, e não apenas o governo Bolsonaro, também houve contingenciamento. No governo Dilma, no governo Lula, no governo Michel Temer. Porém, é preciso a gente observar que um período de crise que passa todo o setor da vida pública e também da vida privada, qualquer corte, qualquer contingenciamento dificulta muito o andar de toda a educação. Eu volto a insistir, a educação deveria ser o pilar e é o mais importante pilar da construção de um Estado democrático e de direito. Não se pode abrir mão disso, não se pode menosprezar isso. Agora, é também preciso investir, porque quando eu era criança, e acho que todos nós, quando fomos criança, as pessoas diziam, vocês serão o futuro do país. Nós repetimos essa mesma frase aos nossos filhos, que por sua vez repetirão aos seus filhos, só que esse futuro parece que nunca vai chegar.
Porque se você tem o contingenciamento na área da educação, você que tem cada vez mais dificuldades para o crescimento, para o avanço da inteligência, do conhecimento. Antero? Olha, na verdade é o seguinte, foi criada a figura da DRU, da desvinculação dos recursos da União. E com essa figura da DRU é que é possível contingenciar. Isso foi criado há muito tempo, com o argumento de que o governo tem que ter espaço para manobrar aonde ele quer gastar o orçamento. Eu tive a oportunidade de ser congressista por 16 anos nesse país. E nas vezes em que estive no Congresso Nacional, eu sempre defendia a seguinte teoria. DRU, tudo bem, porque senão bastava você eleger um contador, você não precisa eleger governador, nem presidente da República, nem prefeito. Elege um contador, os recursos são vinculados, têm que ser aplicados aqui, aqui e acolá. Você não precisa de governador, você precisa de contador. Com a DRU, o governador vai controlar onde é que vai gastar melhor o recurso. Mas eu sempre defendi o seguinte, é muito menos grave, embora seja grave também, você parar uma obra, diminuir o ritmo de uma obra, do que você parar a educação. Você não pode parar nem a educação, nem a saúde. A DRU, a desvinculação dos recursos da União, o contingenciamento do governo federal, estadual, municipal, não deveria atingir a educação e saúde. Não deveria atingir. Essas áreas deveriam estar protegidas. A gente está cansado de ver o seguinte, qualquer eleição, a próxima eleição de prefeito que vai ter, aposto, todos os candidatos dirão que a prioridade é a saúde. Mas isso não é contemplado no orçamento. Não é contemplado na lei orçamentária. Prioridade é garantir na LDO, é garantir no plano plurianual, é garantir na lei orçamentária. Assim que define prioridade. E não permitir contingenciamento nessas áreas. Eu entendo que há um equívoco enorme do governo Bolsonaro. Era muito melhor ele fazer 100 quilômetros a menos de estrada do que ele cortar recursos de creche, do que ele cortar recursos de escola, do que ele cortar recursos da educação, do que deixar a Universidade Federal sem energia. É muito melhor você diminuir a obra da rodovia, da ferrovia, fazê-la num ritmo mais lento, mas priorizar a educação. Olha que nós estamos marcando passo nessa questão da educação faz muito tempo. E tivemos algumas infelicidades no Brasil, né? Quem gostava da educação, a gente não elegeu, né? A gente não elegeu Leonel Brizola, presidente da República, que resolveu o problema da educação no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Brizola, quando foi prefeito de Porto Alegre, ele lançou o lema nenhum gaúcho analfabeto. E depois governador do Rio Grande do Sul. E eu pergunto, você conhece? Perguntaram para nós aqui, você conhece algum gaúcho analfabeto? Você não. E é isso graças a Leonel Brizola. Leonel Brizola investiu para valer na educação. Você tem hoje modelo de educação no Brasil. A educação está em todos os discursos, né, Antero, de pois eleição, mas mas são não na poucos os prática. que agem. Não, Isso, tem não alguns que prática. fazem. Não, pois é, mas nem tem alguns que todas as fazem. práticas. Por exemplo, a educação de Sobral é exemplo. No Ceará. A educação do Ceará é exemplo. Você pega um município como Sobral, que é um município pequenininho do estado do Ceará. O Ceará, que é um estado paupérrimo, comparado com o grande estado de São Paulo. E os melhores índices são lá do Sobral. Das 100 melhores escolas do Brasil, 80 são lá do Ceará. Por quê? É compromisso do Ciro Gomes, é compromisso do Ciro Gomes, é compromisso de quem gosta de gente, de quem gosta de educação. A gente precisa melhorar a educação. Eu sou do tempo da educação pública de qualidade. A educação pública já teve uma enorme qualidade nesse país. E tem uma teoria que quem começou a investir na deseducação do povo brasileiro, pode ser que eu esteja errado ou não,
mas é uma teoria que eu desenvolvi por minha conta e risco, foi a ditadura. Porque a ditadura, depois de Jarbas Passarinho, que era um homem íntegro, honrado, honesto, foi meu colega constituinte, homem de bem, honestíssimo, que era um gênio da educação, mas ele acabou com as lideranças estudantis. Porque na ditadura é assim, estudante é para estudar, trabalhador é para trabalhar, ninguém pode conversar sobre política, é proibido reunir, por isso o decreto 477, você reunia 10 pessoas, vinha a Polícia Federal e te prendia, porque aquilo era considerado uma reunião subversiva, estavam fazendo mal ao Brasil. E tanto é o seguinte, que de 64 a 89, quando nós tivemos nossa primeira eleição, aí quando tivemos a primeira eleição de presidente da República, quem foram os candidatos? Os de 64. Os que eram líderes em 64. Mário Covas caçado pela ditadura, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, todos aqueles que foram barrados na época da ditadura foram os possíveis candidatos na primeira, ou seja, não foi possível termos novos líderes, porque se instituiu o sistema de crédito nas universidades públicas do Brasil. Então, essa é uma discussão longa, o professor sabe fazê-la melhor que eu, mas não é bom a gente não investir em educação. Educação não é gasto, é como disse o professor Lorenberg, educação é investimento. E sabe por que os políticos não investem? Porque não tem chance de eu pegar um pano, colocar em frente ao professor Lorenberg e inaugurar esse pano, baixar o pano. Aí vai aparecer a imagem do professor Lorenberg. Está aqui o novo homem. É uma coisa linda. Você está ajudando a formar o novo homem através do processo da educação. Mas político não inaugura isso, né? Então, por isso é que às vezes ele investe pouco em educação. E tem uma nota, eu falei ainda há pouco da energia da UFMT, né, Antero? Deixa eu achar aqui, você tem essa nota aí? Aqui, ó. A Universidade Federal de Mato Grosso já foi notificada sobre essa pendência e vem negociando junto à Energisa. Após o encerramento das tratativas com a empresa, a universidade vai divulgar o resultado dessa negociação para que a luz não seja cortada ali na UFMT. Então é uma boa notícia, pelo menos eles não vão cortar agora, né? Daí negociação não tem por que cortar, né? Certo. E eu quero saber os destaques, na verdade, antes de ir para o destaque, já que a gente está falando de educação, eu quero só voltar aqui para a educação do Estado, a educação estadual, e falar da greve do Sintep, que completou 50 dias já de greve na educação. E ontem o Sintep o site do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público sofreu ataque de um grupo de hackers na página na internet do site. Deixa eu ver se eu acho aqui, na página da internet tinha o desenho de um fuzil com a seguinte mensagem: faça seu papel, pois ninguém vai fazê-lo para você. Então aí esse ataque sofrido no site do Sintep. Tem aqui a imagem, pode jogar aqui na tela, ó. Ficou dessa forma. Esse é do site Livre, ó. Ficou nessa forma o ataque de hackers no site do Sintep. E aí, só destacando ainda sobre a greve da educação, que completa 50 dias ainda sem negociação. De um lado, o governo diz que não pode flexibilizar em 2 pontos de reivindicações, que é o cumprimento da Lei 510 e a RGA. E do outro, o Sintep já falou e repete, são pontos inegociáveis. Na sexta-feira... Então está tendo negociação, né? Não está concordando, diferente. E só lembrando, Antero, professor, que a gente vem recebendo também dos nossos telespectadores as manifestações nas ruas, né, do Sintep. Tem muita gente ali, muito professor em greve manifestando e pedindo doações, já que estão com o ponto cortado. Na sexta-feira, que foi a Assembleia dos Professores, eu conversei com 2 ou 3 professores e o seu descontentamento é a ausência de contraproposta por parte do governo.
eles analisaram bem aquela proposta que parlamentares e o próprio Sintep elaborou e apresentou ao governo, que foi rechaçado de toda, que é pegar os 7,69%, que é o reajuste garantido pela lei de 2013, dividido em 3 parcelas. A primeira parcela a ser paga no dia 2 de agosto, a segunda parcela em novembro e a terceira parcela no mês de fevereiro. Portanto, era essa a proposta inicial do Sintep, juntamente com parlamentares. E essa proposta simplesmente não foi aceita pelo governo do Estado. E aí a grande reclamação por parte dos professores que estavam na Assembleia na sexta-feira. Mas como é que eles querem que o Estado aceite uma proposta que o Estado não pode pagar? O Estado não ia ter dinheiro para pagar no dia 2 de agosto. O Estado não tem recurso para pagar os 2,80. O Estado não está tendo recurso para pagar sem escalonar. Eles alegam que... Quanto mais dando aumento. Eles alegam que houve, neste período todo, um certo crescimento da receita do Estado. Houve, por isso é que diminuiu o tempo. Por isso que diminuiu o tempo, porque o escalonamento, se a gente lembrar, estava maior. O escalonamento foi reduzindo. Por isso é que diminuiu o tempo. Se conseguir a questão do empréstimo lá, vai diminuir mais o tempo ainda. Se entrar o FEX, vai diminuir mais o tempo ainda. Eu creio que isso vai se resolver o ano que vem, se essas condições se verificarem. Agora, primeiro que o deputado sindicalista alto lá, né? O deputado fazer proposta é a primeira vez que eu vejo. O deputado faz a intermediação e encaminha as propostas do governo. Mas os deputados aprovaram uma lei assim, não, o FEX é considerada receita corrente líquida, cuja receita não existe. E é para tirar dessa receita corrente líquida o dinheiro para pagar os professores no dia 2 de agosto. É mentira aos professores. O Mauro Mendes fez muito bem de não aceitar. Fez muito bem de não aceitar. Eu entrevistei, que vai ser até meu destaque, a deputada Rosa Neide, e ela falou, não, mas a proposta era assim, se tiver dinheiro para pagar. Ah, deputada, a gente sabe que não tem. Se tiver dinheiro, o Estado vai pagar. O Estado não mandou proposta extinguindo a lei da dobra. Fala. O Estado não extinguiu a lei da dobra. Não há uma proposta legislativa do governador Mauro Mendes para falar assim, eu não quero mais a lei da dobra porque ela é impraticável. Não. O Estado deu por escrito, por exigência do Sintep, que assim que tiver condições vai pagar. Agora, sem condições de pagar, aí é demais. Aí é querer que o governo seja irresponsável. Aí, sinceramente, aí é tarefa para Silval Barbosa. Talvez Pedro Taques. Entendeu? Vamos então para os destaques. Eu vou começar com o Antero, já que ele anunciou um pouquinho o destaque dele. Conta pra gente, Antero, por favor. Eu conversei bastante com a deputada Rosa Neide sobre a reforma da Previdência. Ela elogiou muito o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou que a reforma saiu por causa dele e que muitas conquistas foram feitas na reforma, quer dizer, o texto era para ser mais duro com relação aos trabalhadores, mas pude perceber assim, a chiadeira é do setor público, a chiadeira é dos trabalhadores do ensino público. A deputada confirmou, para minha alegria, o seguinte, que a reforma mexeu com os parlamentares. Os parlamentares agora terão que se aposentar no teto da Previdência. Entendeu? Ponto 1. E a deputada confirmou, para minha tristeza, que não mexeu com militares e que não mexeu com membros do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ficou fora disso. Segundo a deputada Rosa Neide, que afirmou também, ao contrário do que afirmaram alguns governadores do PT do Nordeste, de que defende, sim, que sejam incluídos estados e municípios.
ela levantou um problema muito sério, professor. Ela falou assim, imagine um prefeito de uma cidade do interior. O prefeito tem muita ascendência e muita força política sobre as câmaras municipais. Elas normalmente apoiam o que o prefeito vai mandar. Até pela falta de qualificação técnica do quadro de consultores dessas câmaras para avaliar um assunto tão complexo como esse. Ela acha que pode ficar muito pior para os servidores municipais se essa reforma ficar partilhada assim. Então ela defende, sim, que o Senado faça uma PEC paralela, e o Senado está com essa disposição, para que o assunto volte à Câmara e a Câmara arremate o jogo, votando a questão dos estados e dos municípios. Os governadores é que precisam parar de fazer demagogia, de fazer um discurso nos seus estados de que eles são contra a reforma da Previdência e no reservado pedir aos deputados para aprovarem. Mas a deputada Rosa Neide me surpreendeu, inclusive, com muita responsabilidade, disse, não que eu acho que ela é irresponsável, mas ela disse que é a favor de que estados e municípios entrem na proposta da reforma da Previdência. É isso. E o seu, professor? Maiara e amigos telespectadores, ontem deveria ocorrer uma reunião entre o ministro Paulo Guedes da Economia e o chefe da Receita Federal, o Marco Sintra. Nesta reunião, eles iriam discutir um projeto do governo de reforma tributária. Acontece que nessa reforma tributária proposta pelo ministro Paulo Guedes e o chefe da Receita Federal, tem um tópico que chama muito a atenção, que é exatamente a cobrança de impostos sobre as transações comerciais. E aí muitos empresários e políticos advogam que é o retorno da CPMF. Tanto o Marco Sintra quanto o Paulo Guedes negam o retorno da CPMF. É esse o tema do meu comentário. Pois é, lembrando que todo brasileiro, é bom depois a gente contextualiza para os que não lembram o que é a CPMF, mas apesar de eu ter 32 anos, eu peguei bem, já tinha conta em banco, já pagava o impostozinho da CPMF e a gente comemorou quando acabou. Menos o imposto para o brasileiro pagar. Vamos aqui a um giro de notícias nacionais ainda, na verdade, aqui do Estado, falando dos incentivos fiscais. Selma diz que o projeto de Mendes é desrespeito ao cidadão. O governo pretende restituir incentivos fiscais e aumentar impostos do setor econômico. A senadora Selma Arruda teceu críticas ao projeto de lei elaborado pelo governador Mauro Mendes, que restitui os incentivos fiscais, altera o método de cobrança do ICMS e aumenta impostos de setores econômicos. Segundo ela, se aprovado, o projeto representará um desestímulo ao desenvolvimento de Mato Grosso, podendo, inclusive, inibir a vinda de empresários para o Estado. Essa foi, então, a opinião da senadora Selma Arruda sobre o polêmico projeto que revisa os incentivos fiscais em Mato Grosso. A gente já conversou aqui ontem, inclusive, com os setores do comércio que já se mostraram contra este projeto, professor Iantero. Está embutido nesse projeto uma mini reforma tributária, né, de cobrança de impostos. Aí está o grande empecilho, o grande obstáculo, e é o item que mais é questionado por parte dos empresários, é exatamente esse item. Né? É impressionante como que a gente dá vazão a essa cultura de não pagamento de impostos. Nós entrevistamos aqui o cidadão do comércio, nós participamos da entrevista, né? É verdade. O cidadão não sabe explicar por que ele não quer pagar o imposto. No Brasil inteiro, é igual ao que o Mato Grosso está propondo. No Brasil inteiro eles pagam, portanto é mentira. Não tem amparo, na verdade, a afirmação da senadora Selma Arruda, de que, mantido isso, as pessoas vão se desestimular para investir aqui. Tira. Já é assim nos outros estados. O Mauro Mendes, infelizmente, ele vai tendo que fazer um freio de arrumação num estado inteiramente desarrumado.
O que o comércio não quer? O comércio quer alíquotas diferenciadas, quer dizer, é uma verdadeira, desculpa a expressão, mas é uma verdadeira zona. Eu pagar um perfume no supermercado numa taxa e pagar no boticário uma outra alíquota. Não é normal eu pagar uma alíquota mais barata no supermercado para comprar pneu do que eu pago na alíquota de loja especializada em pneus. Não é correto um setor, uma loja de construção civil ter uma loja de material de construção, ter incentivo do governo para vender cascalho, tijolo, areia, brita, cimento, porta, janela, não sei o quê, e as outras lojas todas não terem. É indecente isso. Esse é um projeto, eu perguntei aqui para ele, isso aqui é um projeto, o governador Mauro Mendes falou que isso aqui só tem direito 10% dos comerciantes. Quer dizer, é uma elite da elite da elite, os amigos do rei. Os amigos do rei, que tiveram acesso para pedir ao rei esse benefício. Isso. Mas vai ter aumento de imposto, vai ter sim. E existe um outro terrorismo em cima disso. Vai ter aumento de imposto. Falar que nenhuma empresa mais vai querer vir para Mato Grosso. Pois é, que bobagem. Por exemplo, falaram do etanol. O etanol não vai vir aqui. O senhor Luiz Antônio pagou, que é um cidadão que devia estar respondendo processo aí na vara federal, porque ele que começou com essa anarquia toda da Ararat. A origem da Ararat é o senhor Luiz Antônio pagou. E Éder Moraes, o pagou porque devia 136 milhões para empreiteiras, ele deu ordem de serviço, não tinha lastro para pagar. O Éder, porque foi o facilitador, conversou com o pessoal do BIC Banco para pagar os 130 e poucos milhões, o pagou dava uma certidão, certifico que a empreiteira fulana de tal tem tantos milhões a receber do Estado. Aí o BIC Banco pagava a dívida do governo que não tinha orçamento para pagar. Uma verdadeira lavagem de dinheiro assim, escancarada. Isso foi o senhor Luiz Antônio Pagou. Pois bem, este cidadão Luiz Antônio Pagou é quem, juntamente com o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Marino Franz, plantou notas em vários jornais. Mato Grosso vai ter 5 bilhões de investimento em etanol, porque várias indústrias de etanol estão vindo para cá. Por que é que elas estão vindo para cá? Porque aqui é o estado que mais produz milho no Brasil. Então as indústrias que vão produzir etanol do milho estão procurando se instalar em Mato Grosso. Aí, não, agora as indústrias vão cancelar esses 5 bilhões de investimento. O que fez Mauro Mendes? Pegou o telefone, ligou para o dono da indústria. Escuta aqui, é verdade essa declaração sua? Eu acho que o governo, mais do que eu até, estava informado que era uma articulação do Pagou. Aí os empresários desmentiram. Aí o governo publicou a taxação do etanol no Brasil inteiro. Com a taxação instituída pelo governo de Mato Grosso, qual que é a menor taxação do Brasil? É Mato Grosso. É Mato Grosso. Ainda assim, é a menor taxação do Brasil. E esse pessoal já foi denunciado pelo Silval Barbosa na delação de Silval, como tendo dado propina para ganhar um incentivo. Quer dizer, o que nós estamos discutindo é o seguinte: nós precisamos manter o incentivo para quem teve a capacidade de pagar propina. A JBS não devolveu 348 milhões lá no governo Petacos? Ela não quer pagar 7% da carne. Conseguiu reduzir isso para 2% ou 3%. O Estado já voltou atrás. Já botou 2% a 3%. São Paulo cobra 7%. Quem que é a JBS? A JBS é dos irmãos Joesley e Wesley, que o Temer chamou na televisão de irmãos bandidos e que querem continuar com incentivo. Quer dizer, um cidadão que paga propina merece incentivo? E o Estado de Mato Grosso tem que dar incentivo para esses cidadãos? Por que eles pagam 7% em São Paulo e não saem de São Paulo? Por quê?
E não pode pagar 2% em Mato Grosso, 3% em Mato Grosso. O algodão já pagou 17% aqui. Eles estão zangados agora porque vão pagar 3,5%. Então, assim, e vem mais imposto por aí. Porque eu não acredito na solução do FEX. Eu acho que o governo federal já cansou da Lei Candir, vai extinguir a Lei Candir, e aí nós vamos ter que taxar, sim, os produtos que são exportáveis. Ou, se não, decreta falência de Mato Grosso. Pode decretar falência de Mato Grosso. Se não recebe a compensação do governo federal, que é o beneficiado pela exportação de commodities, porque melhora a nossa balança de pagamento. E aí o governo federal não faz o ressarcimento do Estado, como não tem feito. E nós vamos continuar sem cobrar sobre o produto que é exportado? Não, vamos ter que taxar, vai ter que buscar uma cobrança de forma a não inviabilizar a competitividade no mercado internacional, e o setor produtivo vai ter que cobrar do governo para fazer investimento na área de infraestrutura, para diminuir, aliás, para aumentar a nossa competitividade. Mas eu vejo que essas pessoas não querem pagar imposto. São os ricos chorando. São os mais abastados da população. Por isso que eu sou favorável à tese do Ciro Gomes. Vamos tributar os dividendos, que foi a melhor proposta que teve na campanha eleitoral. Porque essa história de que vamos tributar os mais ricos também é um discurso defasado. Você tributa os dividendos e aí as pessoas vão pagar. Quanto você teve de lucro? Tanto é. Os Estados Unidos tributam os dividendos. O cidadão teve 200 bilhões de lucro, lá 40%, 50% vai para o imposto de renda. Do lucro do cara. Normal. Então, tem que tributar o dividendo. Tributando o dividendo, você estabelece a justiça tributária. Quem teve mais lucro, paga mais. Quem teve menos lucro, paga menos. Quem não teve, não paga nada. Eu acho que é isso. E ainda sobre esse assunto, o governador ele minimizou as críticas da senadora Selma e disse fazer trabalho técnico. O governador Mauro Mendes minimizou as críticas da senadora Selma Arruda ao projeto que revisa os incentivos fiscais e, segundo ela, que eu acabei de dizer, um desrespeito ao cidadão. Já o governador disse ter feito um trabalho técnico e que o executivo a todo momento esteve aberto a alterações deste projeto. Ele falou o seguinte: eu não vi a fala dela, não tem como fazer juízo de valor. Com todo respeito, mas tem que ver o contexto das falas. Eu não posso, como governador, ficar rebatendo A, B ou C, porque alguém me disse que alguém disse determinada declaração. Até porque a própria Assembleia Legislativa criou 4 comissões formadas por deputados, por representantes do governo e representantes do segmento empresarial para discutir cada um desses grupos discutir um setor ou uma área desse projeto. A meu juízo, essas comissões que foram criadas, Antero, acho que foi uma boa medida. E já deu resultado, né? Exatamente. Por exemplo, algumas coisinhas assim, rapidamente, que a gente lembra. O frigorífico, que era 7%, a alíquota ficou em 2,5%. Reduziu para 2,5%. Isso foi um acordo com a participação dos deputados. O governo ia cobrar sobre energia solar. Suspendeu a cobrança de energia solar durante os próximos 4 anos. O pessoal da energia solar quer que suspenda por 10 anos. Mas ele ia cobrar e já suspendeu a cobrança por 4 anos, a exemplo do que fizeram Paraná e Santa Catarina. Já é um avanço. Lá na frente, se tiver que discutir, discute novamente se amplia ou não essa exclusão da cobrança, né? E várias outras alíquotas foram alteradas para baixo, inclusive a alíquota do etanol. Teve uma reunião com o setor e o governo diminuiu também a questão da alíquota do etanol.
Eu acho que o único setor que não tem um acordo com o setor é o setor do comércio. Por que não tem acordo com o setor? Porque essa é uma jabuticaba nossa. Só em Mato Grosso é que tem incentivo fiscal para o comércio. Não existe isso. Olha aqui, você pega um monte de caco de vidro e fabrica esse copo. Então é importante que você dê incentivo para a indústria, que gera um monte de empregos. Mas é errado você dar incentivo a quem vai vender este copo. Na Citylar, que tinha incentivo para vender esse copo. Na outra loja de móveis, etc e tal, que não tem incentivo, não tinha incentivo para vender esse copo. Está errado. Não tem que ter incentivo para o comércio. Conversando com o secretário, foi justamente isso que ele falou. A revisão vem para corrigir essas injustiças que o Antero acabou de falar. Um mesmo setor, incentivo diferente para o mesmo segmento. Não. Segmento X vai ter incentivo X, segmento Y vai ter incentivo Y. Por cadeias, né? Isso, por cadeias. Por cadeias, como o Dante de Oliveira fez. Dante fez pró-algodão, pró-madeira, pró-arroz. Cada situação, pró-café, cada situação é uma situação. Pró-couro. Nós temos que fazer aqui pró-indústria. Por exemplo, nós produzimos 56% do algodão nacional. E agora a gente tem que reinserir no debate algumas conquistas brasileiras. A maior conquista da política externa do governo Bolsonaro, o acordo do Mercosul com a União Europeia. O Mercosul, assinando o acordo com a União Europeia, nós estamos mais perto do Mercosul. Se a gente faz um asfalto ali, 80 quilômetros, de Cáceres a Morrinhos, se a gente faz o porto em Morrinhos, se a gente embarca as nossas mercadorias por aqui, nós estamos mais perto do Mercosul. Nós estamos 5 mil milhas marítimas mais perto do mundo, saindo por aqui pelo Mercosul. E também estamos 5 mil milhas marítimas terminando a BR-63, que sai lá no Porto de Santarém. Quer dizer, o que o setor de infraestrutura tem que cobrar é que o Estado desenvolva a infraestrutura do Estado para tornar o nosso produto mais competitivo. Né? Mas não tem cabimento a gente produzir 60% do algodão e não ter uma indústria de fiação aqui. Certo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar do projeto de incentivos. Tem matéria aqui no A Notícias de Frente, já que a gente está falando do governo Mauro Mendes. Olha, o governador decide até quarta-feira sobre prorrogação do decreto de calamidade. A matéria é do Pablo Rodrigo, do portal Gazeta Digital. O governador Mauro Mendes tem até a próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, para decidir se prorroga ou não o decreto do estado de calamidade financeira que foi instaurado em janeiro e aprovado pela Assembleia Legislativa. Na semana passada, Mendes disse que está avaliando os números com sua equipe econômica para decidir se prorroga por mais 180 dias o decreto. A medida tinha como principal objetivo forçar o governo do presidente Jair Bolsonaro a repassar o FEX, o Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação de 2018, e do atual, avaliados em 900 milhões de reais. Porém, até o momento a União não deu sinais de repasse do FEX e ainda não reconheceu o decreto de calamidade financeira. Lembrando que lá em Brasília, em algumas conversas que Mauro Mendes teve, ele foi falado que o FEX estava condicionado à reforma da Previdência, à aprovação, e a reforma está caminhando positivamente na Câmara e já deve ser no segundo semestre enviada para o Senado. Professor Antero. Olha, Nayara, a meu juízo, o decreto de calamidade financeira já ajudou e ajudou muito a atual administração. Porque, veja, ela está sustentada em alcançar alguns objetivos, entre eles, complementando as medidas, entre elas, os 5 projetos que o governador Mauro Mendes encaminhou à Assembleia Legislativa logo no início do seu governo, e os 5 projetos foram aprovados e ele teve possibilidades para dar um equilíbrio às contas públicas, que, convenhamos,
Quando ele assumiu o governo, essas contas estavam, e ainda continuam, com dificuldades, mas estavam completamente desequilibradas. Em razão disso, do endividamento provocado com aquelas chamadas obras da Copa de 2014, em razão também de a receita não era suficiente para cobrir as despesas do Estado. E um terceiro item, de acordo com o número do governo, entre 2003 a 2017, a despesa com pessoal cresceu 695%. Diante disso, o governo decretou calamidade financeira. Só que a calamidade financeira não tem uma lei específica. A ausência da lei específica desobriga a União a repassar dinheiro para o Estado. E não foi só Mato Grosso, não. Não repassou para o Rio Grande do Sul, que desde 2018 tinha decretado a calamidade financeira. Não repassou para o Rio de Janeiro, não repassou para Minas Gerais e não repassou para alguns municípios, entre eles 18 municípios da região do estado de São Paulo. Quer dizer, não obriga a União a repassar dinheiro e não seria agora que o governo federal iria repassar o FEX por conta do decreto de calamidade financeira. Eu, particularmente, defendo a ideia que o governo não deveria renovar o decreto de calamidade financeira por mais 180 dias. Por uma razão muito simples. Ele teria um ponto positivo, sem dúvida, porque o decreto ajuda a conter o gasto e dá prioridades aos pagamentos, entre os quais o pagamento de salário. Mas, por outro lado, pode ser um ponto negativo com a questão política, porque a grande parte da sociedade brasileira, ou da sociedade mato-grossense, não irá ver na renovação desse decreto, ou melhor, irá ver na renovação desse decreto a fuga do governo para trazer medidas que possam colocar em equilíbrio as contas públicas. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo, professor Antero. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos com o professor Lorenberg, que ele vai contar quem são os nossos cúmplices, os nossos parceiros de hoje, professor. A nossa lista continua boa, viu, Nayara? Antônio, lá do bairro Jardim Imperial. Luiz, de Juína. Ivonildo, do bairro Carumbé. Raimundo, do Costa Verde. Marcos Lula, do condomínio Samarino. Ritinho, Barra do Bugres, Antônio Torres, em Várzea Grande, Zé Carlos, do Renascer, João Rosa, do bairro Dom Aquino, Salustino Soares, do Jardim Aclimação, José Duarte, do Boa Esperança, Pedro Paulo, do bairro Cidade Verde, Marina, em Várzea Grande, Alenor Martins, do Distrito da Guia, Emerson, do CPA 4, Roque, do bairro Alvorada, Algemiro, de Várzea Grande, Antônio Carlos Peixoto de Azevedo e José Luiz, lá do São João del Rei. Obrigada, professor. Temos mensagens, Antero? Temos uma muito engraçadinha aqui. O cara só mandou o seguinte, é o cara mesmo. A foto tá de homem, ele não assina, ele só manda falar, oi, Nayara. Vou falar oi. 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 Né? Tem uma outra aqui. Boa tarde, sou daqui de Santo Antônio do Evangelho. Ele mandou ontem essa mensagem. Assisto esse programa todos os dias. Muito obrigado. Para que assisto todos os dias, então, bom dia, né? Aí tem outro. Bom dia, isso mesmo, parabéns. Tá bom, obrigado. Bom dia, senhores. Assisto sempre o programa, fica mais evidente que os comentaristas, em especial o senhor Antero, é um defensor sem causa das peripécias do senhor governador, que retirou direitos dos servidores do Executivo Estadual.
É uma pena, pois a respeito da greve da educação, a notícia de frente parece mais uma sucursal do Estado. Salustiano Soares. Muito obrigado, Salustiano. Eu defendo o seu direito de pensar assim, mas tomara que vocês consigam achar um denominador comum aí para sair da greve, né? Aí depois do Salustiano, aí os caras vão para cima dos vereadores. Vamos derrubar a verba indenizatória para os vereadores. É imoral. Eu acho tão injusto isso, professor. Os caras estão preocupados com verba indenizatória de servidor, de vereador. Aí não falam da verba indenizatória dos deputados, não falam da verba indenizatória do Ministério Público, não falam da verba indenizatória dos tribunais. Enfim. Aí tem um aqui elogiando que o prefeito Emanuel, se está com essa avaliação ruim, não conheço, saiu alguma pesquisa aí, Emanuel, com avaliação ruim? Imagine o governador Mauro Mendes, não ganha nem disputa de jogo de palito. Me desculpe o meu desabafo. Eu fui bom nesse jogo de palito. Você jogou palito? Joguei. Eu também era boa. Olha, e o especialista em direito previdenciário... Acabou? Desculpa, Antero. Acabou. Desculpa. Não, mas você que manda aqui. Não, vamos e lembrando que você pode mandar o WhatsApp pra gente, viu? Que a gente lê aqui a sua mensagem. E o especialista em direito previdenciário, Isandir Rezende, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o impacto da reforma da Previdência na vida dos brasileiros, principalmente o que se refere à idade. Confira trechos da entrevista. Tempo para aposentar, idade, tempo de contribuição e a regra de transição. Por favor, o senhor pode explicar esses 3 pontos para a gente? O que a gente, de fato, ganhou um pouco aí com a PEC 06 foi a questão da idade, né? Manteve o homem 65 anos e a mulher subiu de 60 para 62. Em contrapartida, o tempo de contribuição da mulher permaneceu 15 anos e para o homem 20 anos. Então, ela aumentou aí 2 anos a mais, mas o período que ela precisa do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria por idade ficou em 15 anos. O que a gente temos hoje é com relação à transição, né? Hoje foram aprovados praticamente 6 tipos de transições. E quando a gente vai falar das transições, o que a gente quer deixar a quem está nos ouvindo? Quando você for aposentar, aqueles que estão hoje próximo da sua aposentadoria, antes de você dar entrada no seu pedido de aposentadoria, verifique qual vai ser o melhor para você dentro dessa transição que o governo hoje, que a Câmara está optando para todos aqueles que já têm mais de 15 anos de contribuição e que têm uma idade hoje mínima, conforme estabelecido, de mulher 52 anos e o homem com 57 anos. Então, quem tiver nesse período hoje, ele vai entrar não na regra atual. Essa regra atual, ela vai valer para quem está entrando hoje na Previdência, aqueles que estão de 2003 para trás, vai ter uma regra de transição diferenciada dos demais. Qual que é essa regra de transição, doutor Isandir? Primeira regra, nós temos a regra da 8696, que é a soma do tempo de contribuição mais a idade. Então, hoje, a mulher ela tem que ter 30 anos de contribuição e 61 anos de idade. Vai permanecer? Vai permanecer. Só que cada ano que passa que eu preciso vai se somar um ponto a mais. Então, quando eu for aposentar, suponhamos que hoje eu tenho aí 60 anos de idade e eu tenho 28 anos de contribuição. E sou mulher e eu quero aposentar. Posso aposentar por idade? Posso aposentar por idade. Vai me compensar aposentar por idade? Eu tenho que verificar através de um cálculo aquele que melhor me favoreça.
Então, nesse caso, para me aposentar na 86, eu vou ter que ter a idade e mais um período de contribuição para fechar a regra dos 86, 96, esse ano de 2019, até 2020. Essa será a regra. Vai permanecer? Vai permanecer. A transição prevê o seguinte, o que ele fala aqui? 1 ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres e 105 para os homens, que será exatamente o período dos 35 e os 105, somando com 65 de ano. A segunda regra da transição é o tempo de contribuição mais a idade mínima. Se estabelece agora uma idade mínima. Posso aposentar? Posso, mas o governo disse o seguinte, não basta você ter o tempo, você tem que ter uma idade mínima. Qual é essa idade mínima? 56 anos para as mulheres e 61 anos para o homem. Então, essa é uma regra, é uma segunda regra nova, para aqueles que têm o tempo mais a idade. É levado em consideração agora o tempo, porque antes você podia ter o tempo de O contribuição tempo e aposentar mais jovem. por mais exemplo. jovem. Hoje não, é levado em conta a idade e o pré-requisito é o tempo. É o Seria tempo, isso? exatamente. Eu tenho uma idade mínima, eu tenho que ter uma idade mínima de 56 as mulheres e o homem 61 anos. Então, essa regra vai permanecer 12 anos de transição para a mulher e 8 anos para os homens. E nesse modelo, qual que é o período? Eu tenho que ter 30 anos para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. O que o governo quer fazer? Todos, a hora que nós fugimos dessa regra, é todo mundo aposentar somente por idade. Vai deixar de existir a questão do tempo da contribuição. Para me aposentar com 100%, eu vou ter que contribuir praticamente 40 anos a 45 anos para me aposentar fechando os 100%, justamente depois que eu passar esse período de transição, que nesse caso, 12 anos para a mulher e 8 anos para o homem. Tudo isso é que agora não se leva mais em consideração os dois fatores, professor Antero, idade e tempo de contribuição. Agora a idade é o fator maior. Não adianta você ter o tempo de contribuição e não ter a idade. Olhado a idade e depois como pré-requisito o tempo de contribuição. Mas se você tiver a idade e não tiver o tempo de contribuição, não, sim. Você aposenta com redução. Com redução, 60% é o mínimo, podendo ter aí a progressão. Você paga mais 2 anos, mais 1 ano. Tem muita coisa ainda para se explicar e vamos trazer também esse especial aqui para a Notícia de Frente, para os nossos telespectadores. Vamos então com... Agora o ideal é trazer isso depois que o Senado aprovar, né? Porque hoje a gente não sabe como é que vai ficar, embora a tendência do Senado seja votar o texto da Câmara. Falando em Previdência, um dos 2 destaques, mas vamos com você primeiro, professor. Bom, Nayara, Antero e amigo telespectador, ontem deveria acontecer uma reunião tão esperada pelo ministro Paulo Guedes, que era o encontro entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o chefe da Receita Federal, o Marcos Cintra. Nesse encontro, iria discutir exatamente um projeto do governo de reforma tributária. E entre esse projeto de reforma tributária, há um item que chama muito a atenção, que é a respeito da cobrança de imposto sobre as transações comerciais, que muitos empresários e também políticos dizem que é o retorno, que é a volta da chamada CPMF para agora. O Paulo Guedes e o Marcos Cintra negam esse retorno da CPMF. Aliás, o próprio presidente da República tem dito várias vezes que não gostaria de ter o retorno da CPMF. Só para que o amigo telespectador, já aceitando a provocação da Nayara, que fez logo no começo, a respeito da CPMF, a CPMF ficou vigorando durante 11 anos. Ela começou lá em 1994, quando se criou o IPMF, quer dizer, o Imposto Provisório de Movimentação Financeira. Mas esse imposto foi só em 1994.
No ano seguinte, voltou o governo a discutir esse imposto, mas foi em 97 que foi criado, de fato, a chamada CPMF, voltada tão somente para abastecer, para alimentar o setor da saúde. No entanto, na prática, mais de 1/3 da arrecadação da CPMF ia para outros setores da vida pública e não necessariamente para a questão da saúde. Então a CPMF vai desaparecer depois de 11 anos, já no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, por pressão, por reivindicação e por exigência da Fiesp e dos partidos que hoje formam o chamado Centrão. Foram esses partidos e mais a Fiesp que pressionaram o governo para acabar de vez com a cobrança da CPMF. Já voltando para o projeto do governo de reforma tributária, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, não concorda, não aceita o retorno da CPMF. E por isso ele já mandou agilizar, apressar um projeto do MDBista Baleia Rossi, do MDBista de São Paulo, que é um projeto também de reforma tributária. No mesmo instante, lá no Senado, também corre um outro projeto de reforma tributária, que agora do tucano Luiz Carlos. Ou seja, tem reforma tributária do governo, tem projeto de reforma tributária lá na Câmara, tem projeto de reforma tributária também no Senado. Ganhará a casa que aprovar mais rápido e mandar para uma outra casa. Só que tem um detalhe. Aí, amigo telespectador. Um integrante do PSL, Luciano Bivar, já anunciou que irá apresentar um projeto de reforma tributária, onde ele, segundo ele, nessa reforma tributária, ele vai substituir 6 ou 7 impostos por um único imposto federal. Na verdade, aí já dando a minha opinião a respeito de tudo isso, não se trata nem pelo projeto do governo, nem o projeto que está tramitando na Câmara, nem no Senado. E nesse projeto que virá do Luciano Bivar, não se trata de reforma tributária, a meu juízo. Trata-se de simplificação tributária, que não é reforma tributária. A simplificação tributária não é, de forma nenhuma, uma reforma tributária. Essa é a minha opinião. O governo até hoje não falou em projeto nenhum. O Rodrigo Maia já se adiantou, já começou a votar, já foi aprovado na CCJ o projeto na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. E, enfim, essa pauta é do Parlamento. Aliás, como se agigantou o Rodrigo Maia na questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é a reforma da Previdência do Bolsonaro. E essa reforma da Previdência aprovada foi a reforma da Previdência de Rodrigo Maia. E ele quer fazer o mesmo com a reforma tributária. Eu assisti no final de semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, um debate na Globo News onde participou o Marcos Sintra. E tinha um cidadão que representava os empresários defendendo a CPMF. E o Marcos Sintra totalmente contra a questão da CPMF. Ele acha que é muito frágil a questão da CPMF e defendeu lá, como eu não sou muito afeito a essa questão econômica, defendeu uma série de itens lá no projeto, mas principalmente o imposto de valor agregado, que coincidentemente é mais ou menos o projeto que o Rodrigo Maia está sinalizando na Câmara dos Deputados. O que a gente tem que se preocupar em Mato Grosso, porque nós temos 3 milhões de habitantes, e há uma tendência de se tributar no consumo. Não importa se a indústria está instalada aqui ou se está instalada em São Paulo.
a tributação vai ocorrer onde teve o consumo. E é evidente que o nosso consumo vai ser muito menor que o consumo de São Paulo. E aí nós teremos uma concentração de riquezas no estado de São Paulo. Eu creio que o governo do estado deve estar muito, mas muito atento a essa questão da reforma tributária. Porque mais do que debater a reforma tributária, é debater junto o interesse de Mato Grosso. É verificar qual que é o interesse de Mato Grosso nessa reforma tributária. É analisar o seguinte: com essa reforma tributária aqui proposta, perdemos ou não recursos em Mato Grosso? Diminuirá a receita de Mato Grosso? Eu acho que esse é o principal debate que o governo tem que orientar a bancada. Não adianta, porque a bancada de deputado e senador não tem assessoria suficiente para participar de um debate complexo como esse. Então o governo tem que pegar as suas autoridades fazendárias, colocar lá em Brasília para estudar os projetos que estão sendo apresentados, até para alertar Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, e formar blocos para atuar em conjunto lá em Brasília. Senão podemos tomar uma pernada grande lá em Brasília. Antero, vamos já para o seu destaque, já que é o mesmo assunto, reforma da Previdência. A gente vai fazer os dois destaques juntos hoje. Vamos fazer um pouquinho diferente. Olha, na verdade, o meu destaque é um pouco de reforma da Previdência. É que a deputada federal Rosa Neide, ela defendeu aquilo que eu acho que é fundamental, que os estados e municípios sejam incluídos. Ela me deu uma entrevista na última segunda-feira na Rádio Capital FM e ela defendeu que os estados e municípios sejam incluídos na reforma. Não foram incluídos na Câmara dos Deputados exclusivamente por conta do PT e da esquerda. Mas ela, que é uma deputada de esquerda e do PT, está defendendo que o Senado inclua estados e municípios. E ela faz um alerta que eu considero extremamente procedente. Olha, são 27 estados, são mais de 5 mil municípios. Nós não podemos ter 5 mil legislações diferentes, nós vamos criar muitas desigualdades. E dependendo do grau de perversidade de determinados prefeitos, nós não estaremos protegendo os trabalhadores do interior se assim agirmos. Então ela está defendendo que seja feita uma proposta pelo Senado. O Senado vai apresentar essa PEC paralela. Qual que é a tendência do Senado? É votar a reforma da Previdência que veio da Câmara. Aí essa reforma da Previdência vai ser promulgada. Ela não vai para o presidente da República sancionar. Aí marca-se uma sessão no Congresso Nacional, presidida pelo presidente do Senado, o primeiro vice-presidente da Câmara e tal, aí forma a mesa do Congresso. Formada a mesa do Congresso, faz-se a sessão e promulga-se a emenda. Então, promulgada a emenda constitucional, passa a valer a reforma da Previdência. Depois de feito isso, o Senado vai fazer a proposta para a inclusão de estados e municípios. Por que isso? Porque o Senado é a casa dos estados. O deputado representa o povo brasileiro. O senador representa o estado. É por isso que a bancada de Mato Grosso tem 8 deputados, que é proporcionalmente a população de Mato Grosso na população brasileira. São Paulo tem 80, porque é proporcionalmente a população de São Paulo na bancada de São Paulo. E no Senado, Mato Grosso tem 3, São Paulo tem 3, porque nós somos uma república federativa e o Senado é a casa onde você trata igualmente as intenções de todos os estados. É bom que seja assim no nosso sistema bicameral. Então o Senado pretende apresentar uma proposta, e é evidente que vai ouvir os governadores. Então o Senado deve fazer audiências públicas para ouvir, no mínimo, governadores e prefeitos de capitais. No mínimo isso vai ser ouvido. E depois de ouvidos
governadores e prefeitos de capitais e até de cidades do interior brasileiro, eles vão apresentar a PEC da reforma da Previdência para os trabalhadores dos estados e dos municípios, que eu tendo a achar que não vai ficar muito diferente daquilo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, para estabelecer uma determinada isonomia com relação a todas as categorias. Por exemplo, eles não vão tratar o professor de município diferente do professor do Estado. Então, essas, diferentemente também do professor de nível federal, eles devem tratar mais ou menos com a mesma regra. E isso dá um certo equilíbrio e uma certa uniformidade na reforma da Previdência e aumentará, inclusive, a receita e a expectativa de receita que imaginava o ministro Paulo Guedes. É isso. Essencialmente foi isso que eu conversei com a deputada Rosa Weber, conversei um pouquinho também de política. Ela falou que o PT... Na deputada Rosa Neide, né? Deputada Rosa Neide. Rosa Weber. Eu falei Rosa Weber? Falou. Desculpe aí a Rosa Neide e a Rosa Weber, né? Mas a deputada Rosa Neide falou que o PT deve ter candidato à prefeitura de Cuiabá. E quem deve ser? E que se não tiver, ela citou a professora Verinha, citou uma outra mulher, ela chegou a falar o nome de Lúdio? Não falou o nome do Lúdio. É porque o PT é um erro de português, o PT é tudo divididinho. Entendeu? Então o PT é tudo divididinho. A Rosa Neide é de uma corrente, que é a articulação, que é a corrente majoritária, é o campo majoritário, como eles chamam no PT. E o Lúdio é de uma corrente trotskista. É uma corrente que era conhecida antigamente como a Libelu, etc. e tal. Então eles são muito divididos. Pode até apoiar o Lúdio, mas nesse momento, enquanto a articulação, o campo majoritário ainda não tem uma definição, eles não falam sobre essa definição. Mas ela sinalizou que pode apoiar a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, ainda que não seja afiliada ao PT. Certo. E só mais uma informação sobre a reforma da Previdência é de que o Senado ele prevê, a Comissão de Constituição e Justiça prevê que a reforma tramite no Senado, deve levar pelo menos 2 meses para ser reenviada para a Câmara Federal. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. Olha, termina no dia 31 prazo para a Assembleia Legislativa aprovar o projeto de lei que regulariza os incentivos fiscais em Mato Grosso. No momento, a equipe econômica do governo, deputados estaduais e empresários buscam construir um projeto substitutivo. Os detalhes com o Antônio Carlos Silva. Bom dia. Tanto o governo de Mato Grosso quanto os empresários citam a importância dos incentivos fiscais. É quando o Estado faz uma renúncia, deixa de arrecadar um imposto, como o ICMS, para gerar emprego e renda numa região. Um estado como Mato Grosso, que está longe dos centros consumidores, que tem energia cara, que tem dificuldade logística, ele precisa oferecer algo aos investidores para que eles possam investir aqui. Esse oferecimento, em geral, é desconto nos impostos que o investidor vai ter que pagar durante a operação do seu empreendimento. O problema é que Mato Grosso é um dos estados onde houve incentivos fiscais sem autorização unânime dos estados membros do CONFAS, que é o Comitê de Política Fazendária Nacional. Isso gerou, inclusive, ações na Justiça sobre alguns incentivos fiscais concedidos em Mato Grosso. Nós temos benefícios nos setores industrial, no setor do agro, no setor comercial do estado,
que não têm essa autorização do CONFAS. Por exemplo, o setor da estimativa simplificada, o setor do comércio, que tem um benefício em que a tributação é feita pela entrada e que já existe uma ADI do Ministério Público Estadual que está tramitando no TJ. Temos também o benefício do PRODEIC, que foi concedido sem autorização do CONFAS, que é o benefício do setor industrial do Estado. Tem o setor de materiais de construção, que é a Lei 9480 de 2010, que também não teve essa autorização do CONFAS e que existe uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Para corrigir o problema, deputados federais e senadores em 2017 e o governo de Mato Grosso em 2018 vem tentando fazer uma correção aos incentivos fiscais concedidos sem autorização do CONFAS. A medida é a seguinte: o governo pode renová-los, ou seja, mantê-los, mudá-los ou então até acabá-los. O que o Estado está fazendo agora é mantendo o incentivo da confecção para a atração das indústrias e propondo uma redução para o algodão em pluma, com uma carga tributária então subindo de 3% para 4,8%. O setor têxtil nacional hoje tem quase 50% de ociosidade. Isso quer dizer que as indústrias que já existem no Sul e Sudeste, elas podem produzir o dobro sem investir nada, porque tem capacidade ociosa. Nós precisamos fazer mais do que isso. Não adianta só aumentar o imposto para forçar a industrialização. Nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento. Não bastasse isso, há uma outra questão. 22 estados brasileiros conseguiram a autorização para prorrogar a correção dos incentivos fiscais até agosto. Já Mato Grosso tem o prazo até o próximo dia 31. Ou seja, a proposta original do governo tem que ser votada ainda este mês e ainda há uma outra questão, com um projeto substitutivo. Mato Grosso, como já tinha feito, cumprido o seu dever de casa e encaminhado à Assembleia Legislativa, não se viu com a necessidade de ter esse prazo prorrogado. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Olha, eu acho que o Estado, ele não é muito claro com a população de Mato Grosso e nem com o setor produtivo quando ele trata essa questão dos impostos. Por exemplo, a gente soube, já divulgou aqui, mas isso não é do conhecimento da população, apesar de já termos divulgado. Por exemplo, o setor produtivo pagou FETAB durante todo esse tempo? Pagou. O cidadão que plantou 600 hectares pagou, que plantou 1.000 hectares pagou, que plantou 1.500 hectares pagou. Tá. Mas tiveram 5 empresas em Mato Grosso que não pagaram. As empresas do Brairo Maggi nunca pagou FETAB. E isso teve uma reunião no Palácio onde causou um mal-estar danado. Teve um produtor que, indignado, perguntou ao Brairo e ao representante da Maggi que estava lá: é verdade que vocês nunca pagaram FETAB? E eles não negaram. É verdade. É verdade. Quer dizer, essas coisas que eu acho que o Estado precisa ser desprivatizado. O cidadão entra para dentro do Estado e aí dentro do Estado defende os seus negócios. Tem coisas aí realmente escandalosas. Por exemplo, borracha. Ah, mas nós podemos dar incentivo para a borracha. Ótimo. Só que nós passamos a dar incentivo para a borracha 15 dias depois da Michelin ser comprada pela Maggi. Enquanto era da Michelin, não tinha incentivo. Quer dizer, e no governo do Brairo. Então, Mato Grosso precisava saber desses detalhes. Por exemplo, nós tivemos agora o subsecretário de Fazenda falando que a questão do algodão está aumentando de 3,5% para vergonhosos 4%. Vergonhosos. O algodão tem que tributar muito mais. O algodão dá 40% de lucro, professor. Não precisa acreditar em mim, não. Você que tem conta em banco, se esse banco trabalha com a área rural, seja Banco do Brasil, seja Bradesco, seja qualquer banco que trabalha com a área rural, sente lá na frente do seu gerente e pergunta: qual que é a rentabilidade da soja? Ele vai te falar. Qual que é a rentabilidade do algodão? Ele vai te falar. De 3,5% para 4% é uma grande vitória.
dos barões do agronegócio. Agora, professor Antero. Né? Enfim, mas ainda assim acho que o Mauro Mendes está tendo coragem, embora a mexida está sendo tímida. Pois é, falando nessa mexida, ele tinha que mexer mais nisso. A análise de vocês acreditam que num primeiro momento que essa reforma dos incentivos, uma reforma tributária, ela deveria ter sido feita por partes? Eu me refiro, por exemplo, nesse primeiro momento, mexer na revisão do agronegócio, por exemplo, e deixar o comércio para um segundo momento, até mesmo para não ter tanta resistência como está tendo? Nayara, veja bem. Não, é uma pergunta, a análise de vocês dois. Eu acho que o comércio daqui a pouco vai organizar uma missa, uma procissão, e vai carregar Mauro Mendes no andor, agradecendo o Mauro Mendes. O subsecretário de Fazenda acabou de dizer aí que tem uma ADI do Ministério Público, ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, por causa das decisões do comércio. Eu perguntei aqui, né, professor, para o representante do comércio, escuta, essa ADIM, se for julgada pelo Tribunal de Justiça, e se o Tribunal de Justiça colocar em pauta, o Tribunal de Justiça vai aceitar o argumento do Ministério Público, porque é inteiramente irregular a concessão desse benefício. Aí o comércio tem que pagar os últimos 5 anos. E se o comércio tiver que pagar os últimos 5 anos, vai quebrar. E se apoiar o projeto do Mauro Mendes, vai regularizar a situação deles. É até para não quebrar o comércio. Mas não pode manter esse privilégio de 10% do comércio. Não pode. Eu já passei da idade de falar aqui o que o comércio quer ouvir. Eu vou falar aqui o que o comércio precisa ouvir. Eu acho que as lideranças do comércio não estão articulando corretamente, porque se isso é julgado pelo Tribunal de Justiça antes da Assembleia decidir, e eles perderem, como pode acontecer, aliás, como é a lógica acontecer, eles vão pagar durante 5 anos. Agora imagine o setor do comércio tendo que pagar os últimos 5 anos de ressarcimento ao Estado de Mato Grosso. É um baque muito maior. Então, é melhor suprimir esses incentivos que não deveriam ter existido e também suprimir os outros incentivos dados aí. Não é só o Brairo Maggi, não, são as 5 tradings. Cargill, Bung, a Maggi, e tem 2 que eu esqueci, mas tudo bem. Certo, vamos encerrando a Notícia de Frente de hoje e eu quero destacar aqui uma matéria do GD, do portal Gazeta Digital, matéria da Thalita Amaral, e ela destaca que hoje numa era onde todo mundo busca, né, tratamentos estéticos para ficar mais jovem um pouco, professor Antero, os políticos de Mato Grosso aderiram à moda de fotos envelhecidas. E a gente tem aqui, alguns políticos: Max Russi, mais velho, Janaína Riva, mais velha, um aplicativo chamado Face App, o senador Jaime Campos, vamos aumentar aqui Jaime a foto. Campos velho tá igual. Igualíssimo, é igual. Mas aí tem 30. Tem aqui Ulisses Moraes, também um pouco mais velho. Diego Guimarães. Envelheceu. E o Wilson Santos. Envelheceu. Um momento aqui de descontração, os políticos que a gente tanto fala, aderindo aí à moda do momento, né? Poderiam aderir também os políticos como um todo a outras modas, né, professor? Mas olha, eu vou lembrar uma grande frase que o Brairo me disse. Foi a melhor frase que eu ouvi do Brairo Maggi. Nossa luta é para envelhecer. Porque se a gente não envelhecer, a gente morre, né? É bom, né? Envelhecer com saúde. Lógico, envelhecer com saúde. É isso. Envelhecer com muita saúde. Vamos então? Vamos. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Antero. Obrigada. Bom dia, Nayara. Até amanhã. Obrigada a você. Um bom dia. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.